E a gente começa falando de saúde, de um assunto super importante. Muita gente já sentiu essa dor pelo menos uma vez na vida. Ou sente várias vezes durante a semana. Ou acorda já com essa região prejudicada. Será que é hérnia de disco cervical? É o que a gente vai conhecer hoje, mais uma vez, com o querido neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Agora, esse é um assunto complicado e é uma dor horrível. É uma dor incapacitante, Carol. É. Então, a hérnia de disco cervical, quando ela se manifesta, é uma dor de origem neurológica, neural, que a gente fala. Então, para o pessoal mais antigo que tinha cárie, tinha dor no dente, é como se fosse uma dor no dente, do pescoço até a ponta do dedo. Nossa, e ela fica ali incomodando, constante, né? Constante. Agora, nessa época do ano piora. Piora porque a gente está chegando no inverno, a estação mais fria. Então é natural que o músculo fique um pouquinho mais retesado. Com isso, o ponto de ancoramento do músculo, que é a coluna, ele acaba mudando um pouquinho o diâmetro por onde sai o buraquinho que sai o nervo. Então, quem já tem aí crises neste período... É muito frequente a acentuação da frequência. Tem que se cuidar. Vamos começar com um vídeo, então. Sim. A gente tem, olha que imagem interessante, porque é para localizar. É exatamente aqui que inicia a dor? E essa imagem é interessante, além da localização, né, que as pessoas ficam realmente fazendo essa manobra, pela cor, né? Porque muitas pessoas às vezes descrevem o começo do sintoma como uma queimação. Então entendi. aquela dor queimada aqui na região do cervical posterior. E aí isso aí pode ter irradiação para um ou ambos os braços. Jura? E às vezes chegar nos dedos da mão também. Comprometer. E aí a sensação é que a pessoa fica tipo um formigamento também? Pode ter formigamento, pode ter queimação, pode ter uma dor profunda, como se fosse uma dor óssea. Então são várias modalidades de dor, mas sempre obedecendo o trajeto de um nervo. Olha, interessante. E se a gente não cuida disso, a gente pode ter manifestações motoras, ou seja, perda de força. Então como é que a mulher percebe isso, por exemplo? Pentear o cabelo, escovar o cabelo, vai pegar uma mala, um objeto mais alto no armário, sente que o braço está pesado, está cansado. Olha só. E aí a hora que a gente vai ver tem uma compressão ali naquele nervo e aquele braço realmente não está funcionando com a inervação completa. Entendi. Então, por isso que fica essa sensação. Às vezes nem tá aquela dor assim absurda, mas ele já está prejudicado. Exatamente. Vamos para o nosso vídeo então para entender o que acontece que causa essa dor. E claro, vamos ver se a gente tem como prevenir tudo isso também, porque é uma dor muito... Eu já tive quando eu travei fazendo o exercício, eu puxei de forma errada o elástico e aí fez crack e ficou. Ficou, né? Ficou, mas depois passou, aí você passa aquele... Aí você vai contar tudo. Olha, é bom a gente saber, porque a gente começa a passar tudo quanto é coisa, né? Ver pomada daquilo, aquela outra, não sei quem falou que é bom, esquenta, e fica fazendo assim... Já vamos chegar nessa parte. O esqueleto da gente são várias vértebras, né? Então as vértebras são peças que se apoiam uma sobre a outra. E o disco é aquele elemento que vai entre uma vértebra e outra para modular o movimento, amortecer e restringir. Então, como vocês veem, tem vários discos aqui, entre uma vértebra e outra, esses azuizinhos são os discos. Que você já trouxe aqui no programa, Exato. Já mostrou que parece chiclete, né? É, como se fosse um chiclete preenchido com recheio mais molinho. É, o famoso babalu, né? O famoso babalu. Então, o que acontece? A gente, na verdade, na coluna, a gente tem a vértebra e o disco. Então, quando a gente fala da hérnia de disco, é esse componente interno do disco, que chama de núcleo pulposo, que ele acaba saindo na direção do nervo. Então, ou ele vai para o lado direito ou para o esquerdo, ou às vezes ele vai para o meio e pega ambas as raízes nervosas, por isso que dá dor para os dois lados. Olha, e por que isso acontece? Como que ele escapa? Na verdade, a gente vai envelhecendo, ou tem algumas profissões que promovem um estresse maior dessa região, e isso aqui tudo resseca. Imagina que você pegou o seu chiclete babalu e colocou ele no sol. Aí ficou. Ele vai desidratar, então ele fica menos elástico. Então, qualquer força que você der, ele racha e o conteúdo que é mais macio acaba extravasando. Entendi. O que extravasa a gente chama de hérnia. Só que isso vai para cima do nervo. Aí que tá o problema. Aí dá aquela beliscadinha e aí porque começam então os problemas. dor, o que a gente sente que irradia rapidinho, é quando pega o nervo. Exatamente. Entendi. Exatamente. Interessante. Então, esse é o problema. Agora, te pergunto, qual a diferença, então, de uma pessoa que tem a hérnia, que isso escapou, e, como a gente explicou, e tá com aquilo ali comprometido, e daquela pessoa que, como eu comentei, trava num determinado momento pontual. O que acontece, né, para aquela pessoa que só trava, mas que não teve esse rompimento e não chega a ser uma hérnia? Na verdade, Carol, a coluna, principalmente a cervical, que foi o que você me descreveu, ela é o segmento mais móvel que a gente tem da coluna. Por quê? Porque ela faz um movimento de rotação, flexão, extensão e translação.
Então a gente tem vários movimentos, vários eixos de movimento. Tá. Consequentemente, ela está submetida a diversas forças em direções diferentes. Quando você põe a sobrecarga e vai fazer um exercício físico, se você não tiver uma consciência corporal muito bem feita, ou um profissional te acompanhando, e às vezes mesmo assim, às vezes escapa, acontece. Você acaba não conseguindo cuidar de todos esses eixos ao mesmo tempo. Porque você está preocupada com a sobrecarga, em puxar o elástico certo. Você está fazendo contraindo o abdômen. E aí a hora que você vacila, isso vai. Entendi. Então, olha, eu vou até usar o modelo que a gente trouxe aqui, que vou usar para explicar isso. Olha como mexe a coluna, né? A gente mexe nesse sentido, que é a flexão, a gente faz extensão para cá, a gente roda para um lado, a gente roda para o outro. E todas essas proeminências ósseas, elas são lugares onde o músculo se insere. Então, às vezes, você não cuidou direitinho da postura e o músculo deu uma puxadinha aqui. Entendi. E aí, quando ele puxa, esse buraquinho aqui por onde sai o nervo, ele faz isso aqui, ó. E aí ele dá uma beliscadinha no nervo. Também? E aí você trava. Entendi. Então, nesse caso, a beliscadinha no nervo é por causa do músculo. Foi uma alteração dinâmica. Então, o músculo, como ele é ancorado na vértebra, a hora que você fez um movimento não muito adequado, ele trouxe a vértebra para uma posição não muito adequada e beliscou o nervo. Entendi. E aí o nervo dá aquela, opa, mas, puxa, doutor, então por que ficou doendo por um período? Vamos pensar em coisas do cotidiano. Quando a gente bate o cotovelo numa quina, não fica por um tempo doendo? Dói. Por quê? Porque o nervo ele sofreu uma agressão. Então, quando a gente puxa o músculo e fecha o buraquinho para onde ele está saindo e dá uma beliscada, ele foi agredido, ele vai demorar um tempinho para se recuperar e, nesse tempo, a forma que ele tem de reclamar é falar, está doendo. Entendi. Então, é diferente, porque não há a hérnia, porém, belisca o músculo da mesma forma. Isso, o nervo ele acaba sendo comprimido, ainda que transitoriamente. E aí tem uma dor. Olha só que interessante. Mas a gente já vai contar tudo que a gente pode fazer quando isso acontece, ou mesmo quem tem a hérnia e já foi diagnosticado. Vamos colocar uma perguntinha do público. É da Ana Silva. Um beijo pra você, Ana. Obrigada pelo carinho. Realizei uma ressonância na coluna e apareceu que eu tinha um cisto de Tarlov na região sacral. A médica falou que não precisava me preocupar. O que é este cisto, então, doutor? Bom, Ana, você, primeiramente, não precisa se preocupar, realmente a orientação que ela teve foi correta. Certo. A gente sempre tem um pouco de receio, né? Porque a gente ouve falar em cisto, já pensa que é um tumor, que é alguma coisa grave. Nada. O cisto de Tarlov é uma... É uma alteração simplesmente mecânica. Então, para você entender, a articulação da coluna, que é isso aqui, ó, é o encaixe aqui desta parte aqui com a parte da vértebra de baixo. Então, essa articulaçãozinha aqui, ela é revestida no vivo por uma cápsula, como se fosse uma película. Então isso fecha a articulação e tem uma quantidade de líquido ali dentro. Quando a gente exige demais essa articulação, ela acaba aumentando a pressão ali dentro e ela faz um cisto. Entendi. Esse cisto incomoda? Claro. Dói. Dói. Então a gente trata. Mas trata de que forma? De uma forma conservadora. Tá. Fisioterapia, reabilitação, medicamento, está resolvido. Muita gente tem cisto de Tarlov, pouquíssimas pessoas precisam operar isso, é a exceção. Olha que então é um tratamento conservador. Olha, a gente está vendo. Pode ficar tranquila, né? Então, às vezes é uma dor que ela acha que é uma coisa, descobriu lá o cistinho e vai cuidar. E vai cuidar e vai ficar bem. E vai ficar tudo bem. Muito bom. Vamos colocar o nosso próximo vídeo, doutor Paulo, pelo seguinte. A gente vai mostrar agora como era realizada antigamente, então, essa cirurgia. E aproveito para te perguntar, quando um paciente, então, tem a orientação de ir para a cirurgia, como é que isso vai ser diagnosticado? Olha, Carol, existem condutas diferentes de médicos diferentes. Eu sigo diretrizes muito rígidas e protocolares. Então, existem protocolos de tratamento que a gente segue. E o que eles dizem? Tratamento para hernia de disco cervical sempre na primeira fase é conservador. Tá. Se o paciente não responde ao tratamento conservador e continua com dor, aí não tem jeito, ninguém vai viver com dor o resto da vida, a gente opera. Tá. Existem algumas bandeiras vermelhas que a gente chama. Então, quer dizer, a gente está durante o tratamento conservador, mas o paciente começou a apresentar déficit de força, perdeu força no braço, não dá para ficar esperando, precisamos resolver. Entendi. Porque senão, se a gente não descomprime o nervo, esse déficit de força ele pode virar permanente. Entendi. A pessoa perde completamente o movimento. Vira uma sequela. Entendi. Entendeu? Então a gente não brinca com isso. Tá bem? Então, nestas circunstâncias, ou seja, falha do tratamento conservador ou perda de força, a gente vai para a cirurgia. Então vamos lá. Vamos conhecer como era então a cirurgia do passado. O doutor Paulo vai contar então dessas mudanças. O que a gente fazia antigamente? Então, acesso, ao contrário do que as pessoas pensam, na coluna cervical pela região anterior. Então a gente entra, afasta as estruturas nobres, que tem a carótida, tem a traqueia, o esôfago, chega na coluna. Chegou na coluna, nesse espaço aqui que está doente, a gente vai
utilizar a forma adequada, vai colocar um afastador, etc. e tal, e vai remover esse disco e esse fragmento que está comprimindo a medula e o nervo. Quando a gente operava isso antigamente, removia esse fragmento, a gente colocava um espaçadorzinho ali, ou um pouquinho de enxerto ósseo. Para fazer o papel do disco, para manter o espaço entre uma vértebra e outra. A gente colocava esse espaçador preenchido de enxerto ósseo, e como esse espaçador era inerte, a gente geralmente fechava isso aqui com a placa. A gente colocava uma placa por cima, por quê? Para esse disco, esse espaçador, ele não sair para frente. Certo. Porque se ele sai para frente, ele comprime o esôfago. E aí o paciente começa a ter problemas de deglutição. Olha só. Muito bem, colocou o enxerto, você vai ver que a gente vai fazer o fechamento disso com a placa, e aí como tirou a compressão do nervo, para de doer. Qual era o problema? Qual o problema? Isto aqui começava a funcionar como um bloco só. Então esse disco de cima e esse de baixo, a gente notou ao longo dos anos que eles acabavam trabalhando com sobrecarga, porque ao invés de controlar o segmento entre uma vértebra e outra, eles controlavam agora um bloco. Entendi. E aí era mais frequente a doença de disco no nível adjacente, que a gente chama no nível de cima ou de baixo, em pessoas que tinham a placa, para um pouquinho, produção, por favor, do que pessoas que simplesmente não eram operadas ou que começaram a fazer esse tipo de cirurgia que a gente vai demonstrar hoje aqui. Entendi. Por quê? Porque a questão toda era uma sobrecarga mecânica. Então um disco que antes ele tinha que lidar com o espaço entre uma vértebra e outra, ele passou a ter que lidar entre uma vértebra e um bloco embaixo. Entendi. Olha só. E nisso, claro, a facilidade para gerar outro problema é muito maior. E aí, agora, a gente tem uma nova técnica. E além de tudo, além desse risco maior de desenvolver uma nova hérnia nos níveis adjacentes, a gente acabava tendo um pouco de perda de movimento nesse segmento. E aí as pessoas falam, mas puxa vida, perdeu 5 graus de movimento, qual que é a diferença que isso faz? Na imensa maioria das vezes, não muito grande. Agora, suponha que você esteja guiando o seu carro. E aí você olhou, não tem nada no retrovisor, você vai fazer a conversão à esquerda, de repente você escuta uma buzina de moto. Bem frequente hoje em dia. E aí você vai ter que virar subitamente. Se você perder o movimento, você pode ter uma restrição. E isso pode ter consequências. Olha, e a gente não para pensar, claro, nesses momentos pontuais do dia. Todos estamos expostos. Sim. Ou se você trabalha numa profissão que exige ângulos de visão extremos. Pior ainda, se a hérnia não é num nível só, então eu perco 5 graus num segmento, mais 5 no outro, mais 5 no outro, aí a coisa acaba complicando. E desde quando está sendo utilizada, então, essa nova técnica? Isso já tem um bom tempo, é uma filosofia de tratamento que surgiu na França e que já está bem estabelecido. Aqui no Brasil a gente já tem uma experiência bastante sólida e segura com esse tipo de tratamento, inclusive com a aplicação desse tipo de técnica em pacientes que saltam de paraquedas, que são atletas de alto rendimento e que voltam a competir, voltam a saltar e vida normal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma perguntinha então do público e aí daqui a pouquinho a gente segue com o segundo vídeo e nós vamos fazer ao vivo a experiência aqui. Inclusive eu vou operar hoje, né, doutor? Vai. Eu vou operar, hein? Vai ser cirurgia de coluna hoje. Hoje eu vou ser cirurgia, quero só ver esse teste. Olha lá, Lu, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. Tenho estreitamento no espaçamento de algumas vértebras, faço pilates, mas às vezes a dor volta. Gostaria de saber do doutor por que a dor sempre volta, mesmo fazendo exercícios regulares. Lu, na verdade o que acontece quando você tem esse estreitamento, você aproxima uma superfície óssea da outra. Então isso gera dor mesmo, porque tem uma sobrecarga mecânica. Quando você faz o pilates, você fortalece a musculatura que está atrás da coluna. Então, se você tem 2 pilares musculares, mais o pilar da coluna na frente, quando você fortalece os pilares musculares, é como se tivesse um banquinho de 3 pés e você está fortalecendo 2. De vez em quando dói, porque o músculo não é uma máquina 100% eficiente. Então, às vezes, ele falha e deixa a sobrecarga para a coluna e aí dói. Mas o que você tem que pensar é que se você não estivesse fazendo pilates, aí você teria essa dor de uma forma praticamente contínua. Então, não deixe o pilates. Olha que interessante isso. E isso é uma questão fisiológica? A pessoa adquire com o tempo esse estreitamento? A tendência natural é a gente ir reduzindo o espaço entre uma vértebra e outra. Isso é normal. Né? E a gente tem maneiras de minimizar isso. Mas tem gente que tem isso mais novo, né? Tem, porque não faz atividade física, porque está submetido a profissões onde o estresse biomecânico é muito grande. Então o camarada é um operador de britadeira, está ali segurando aquilo, vibrando o dia inteiro. Lógico que ele vai ter um envelhecimento da coluna
muito mais precoce do que uma pessoa que não faz. Entendi. E aí o que tem que fazer que você ia comentar? Fortalecimento muscular, alongamento, cuidar da postura, enfim. Medidas que todos deveríamos tomar. Atividade, musculação. Sempre, musculação, pilates, atividade muscular. Ative a sua musculatura. E é uma musculatura que a Carol sempre ativa nos treinos que ela faz, nos treinos funcionais, porque são atividades, não é simplesmente pegar uma barra e levantar o peso, não. É ativar a cadeia lateral, a cadeia anterior aqui do abdômen, a cadeia posterior, que é um trabalho que não é meramente estético, ele tem um objetivo funcional. Isso é muito importante. É isso. E olha, vale a pena. Vale muito a pena. Porque diminui muito dores e qualquer problema. Sem dúvida. Agora, vamos passar o nosso videozinho que a gente vai mostrar a experiência aqui na mesa. Hoje, então, a nova cirurgia para essa hérnia de disco cervical. Você percebe que a gente tem duas próteses aqui implantadas já, ó, e eu preservo a flexão e extensão. Tá. Preservo o movimento lateral para um lado e para o outro. Então, aquilo que a gente, com a placa, tinha uma restrição, a gente perde essa restrição, a gente preserva o organismo mais fisiológico. Olha a comparação aqui. Ó. Olha que essa é a placa, que isso funciona como um bloco, e isso aqui é a prótese de disco que a gente vai mostrar, que na verdade preserva a coluna normal. É como se fosse, então, na realidade, a vértebra. Isso, tá vendo? Produção, pausa um pouquinho só. Então aqui, olha, pausaram no momento exato, olha só, aqui está bem entre a flexão e a extensão. Então você vê que este disco aqui, ele está sobrecarregado porque ele está cuidando desse bloco inteiro. E esse aqui também, porque ele também está dividindo a função. E aqui, cada disco resolve o seu próprio problema. Então a gente não tem sobrecarga, a chance do indivíduo desenvolver uma doença no nível adjacente é zero. Vamos mostrar então ao vivo aqui como é que isso funciona na prática? Olha, você trouxe hoje, vamos explicar então o que são cada item. Vamos lá. Cada pecinha, porque então, é tudo muito pequenininho, muito minucioso. O que a gente tem aqui um modelo da coluna, como se a gente estivesse numa posição paciente para operar. Isso aqui é a Carol que vai cuidar disso aqui daqui a pouquinho. Eu vou ser cirurgiã. E aí a gente trouxe aqui alguns modelos, por exemplo, a gente tem, para vocês verem que as próteses, elas têm tamanhos diferentes. Então aqui essa em azul está a menor, e em amarelo, meio dourado, a gente tem a maior. E que material que é? Aqui a gente trouxe só os modelos de tamanho. Né? Eu vou te mostrar a prótese em si, para o nosso telespectador ver como é que é isso. Mas por que isso aqui é interessante? Porque o indivíduo fala, bom, mas eu tenho um tamanho, a Carol tem outro. Vai usar a mesma prótese na gente? Não. Claro que não, isso é individualizado. E aí entram esses outros instrumentais aqui, que eles servem para medir a largura e a profundidade da prótese. Olha só. Certo? Que interessante. Então, hoje eu vou auxiliar a Carol a colocar uma prótese na coluna cervical. E a prótese já está aqui? Já está colocada? A prótese está aqui, eu vou desmontá-la depois para o nosso telespectador ver, mas o que a gente faz? Como é que é a técnica para você que está em casa? Então, eu vou auxiliar a Carol. Eu vou medir a prótese. Isso. Então, eu pego isso aqui, por exemplo. Serve para quê? Para a gente ver a largura da prótese que vai ser usada. Então, esse instrumental, ele entra aqui na coluna. Para que a gente vê o tamanho. Olha, Carol, essa prótese aqui ela está estreita, tá vendo? Porque está sobrando um pouco de um lado e do outro. Então não é isso. Então a gente vai... Troca. Isso tudo durante a cirurgia. Durante a cirurgia. E aí a gente vem com o maior. Opa, esse aqui encaixou com uma luva, tá perfeito. Então aí eu pego, registro o tamanho disso aqui e falo para o meu instrumentador, olha... Esse é o 20. Esse é o 20, eu quero uma prótese com largura de 20. Tá bem. Qual que é outro sentido de tamanho? É a profundidade. Aí eu vou pegar um outro instrumento. Olha que legal a gente aprender essa parte médica que a gente desconhece, cirurgia, né? Esse instrumento aqui, ele, nessa outra extremidade aqui, ele tem uma medida. Tá vendo? É uma reguinha. É uma régua milimétrica. Então o que a gente faz? A gente pega a extremidade desse instrumento que tem uma sapata, tá vendo? E a gente coloca ele lá no fundo. Para ver, então, a profundidade. Coloca e aí a gente vai até encaixar aqui, ó. Tá encaixadinho. Encaixou, aí eu vou ver a medida. Olha, esse aqui é um 21. Eu quero uma prótese 21 de profundidade. E aí o instrumentador, ele pega a largura, a profundidade, aí a gente usa isso aqui para medir a altura. Então, naquele momento, você já tem que ter tudo. A todas as possibilidades. Tudo à disposição. E aí eu falo para o instrumentador, eu quero uma prótese, profundidade tanto, altura tanto, largura tanto. Aí o instrumentador vai montar a prótese, aqui são vários tamanhos para vocês verem. Tá vendo? Que legal, hein? Aí ele vai montar a prótese e vai te dar neste instrumento. Olha, e aí ele vai falar, Carol, você vai inserir a prótese. Eu vou inserir a prótese. Então tá. Como é que essa prótese fica fixa?
Olha aqui para vocês verem em casa, ela tem uma quilha aqui. Eu não sei se a câmera parece um cimentozinho. Aqui, tá vendo? É um serrilhadinho. Uhum. Então esse serrilhado, ele vai rasgar um pouquinho o osso e se inserir no osso. Tá. Para garantir que essa prótese não volte para trás depois. Tá bem? Isso é possível. É possível. Ele já vai estar ali, vai você vai ver que é bem tranquilo. Tá. E aqui esse cimentinho que você falou é um revestimento de um material que promove a integração do osso com a superfície da prótese. Uau. Então a gente pegou a prótese aqui, ó. Tá. Pode ir, cara. Posso pôr? Você vai Aí eu colocar, vou pôr aqui, encaixou aqui, divirta-se. Pode fazer força. Tem que fazer uma forcinha, né? Acabou, tá aí dentro. Já vai foi? encaixar. Consegui? A prótese está lá. E aí o que a gente faz? A gente solta o afastador. Essa prótese, então ela fica... porque ele tá com um afastador, entendi. Pra não é gente só para poder mostrar. entrar. Entendi. Né? Soltou o afastador, aí a gente vai tirar essa chave aqui. Ó, aqui em cima agora, ó. A gente vai soltando a chave. Prendeu, Saulito? Já tá craque? Olha lá. Aí. Deixa eu tirar minha mão da frente. Claro que a gente tá fazendo uma da câmera. brincadeira, né? É. Por favor. E aí a gente vai Cirurgiões, profissão seríssima. Aí. soltando essa chave aqui que deveria estar solta já. Não tem problema. Aí vai soltando devagarinho. E aí fica ficou a prótese. E é pequenininha. Agora a gente pega a prótese aqui, ó. Pra gente Pra mostrar gente como desmontar ela e ver quais são os componentes dela. Enquanto você vai desmontando, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Paulo. Depois que a gente colocou a prótese, cirurgia feita, vida normal, esse paciente está impossibilitado de qualquer coisa? Não. Nada? O que acontece? A gente tem um tempo de reabilitação. Olha a prótese, Carol, se você quiser pegar aqui, tem os 3 componentes dela. Então ela tem o platô superior, pode puxar ele. Aqui. A gente tem um núcleo e a gente tem esse aqui que é o platô inferior. Perceba que ele tem esse encaixe aqui, tá vendo? Que é para não, esse núcleo que não... é para limitar o movimento do disco dentro do ângulo de movimento que é considerado saudável. Entendi. Então, um limitador. Perfeito. Tá? E olha, gente, que pequenininho. Então a gente fala, precisava daquele negócio gigante no passado e agora foi E aí, como é que isso aqui fica para vocês entenderem que o platô ele fica grudado? Ó. Eu vou desfazer esse modelinho aqui, ó. Abriu. O platô ele fica grudado no osso, tá vendo? E o de baixo fica grudado no osso de baixo. Aí colocou vida normal, porque ele mexe e faz normal. tudo. Então, geralmente, como é que funciona isso, um tratamento cirúrgico para alguém que é operado com essa técnica? Ah. Opera-se pela manhã. Tá. Na hora do almoço, o paciente está de volta no quarto comendo. Uhum. À tarde, caminha com a fisioterapeuta. No dia seguinte, vai para casa, correndo tudo bem. Uau. Primeira semana, já tem liberado atividades físicas leves. Então, caminhada, etc e tal. Nada muito pesado, porque tem a ferida que precisa cicatrizar. Tá. Geralmente, o maior incômodo que se sente no pós-operatório é como se fosse uma dor de garganta. Porque vai abrir aqui. Porque a gente manipula. Entendi. Então, durante uns 3, 4 dias, é como se a gente tivesse com uma dorzinha de garganta. Depois disso, o doente geralmente esquece até do médico, que está resolvido. Não quer nem ligar mais, quer nem saber. E aí que a gente, legal. com um mês, libera a atividade um pouquinho mais pesada, então a corrida leve, tá. num ritmo leve, em superfície macia. Depois de 3 meses, pode saltar de paraquedas. Uau! Parabéns mais uma vez, doutor Paulo Obrigado, Porto de Mello. cara. Olha que legal isso, gente. Só que são equipamentos, são aparelhos, são acessórios que são utilizados em aulas, né, para médicos, para futuros cirurgiões. E eu fico muito feliz sempre que o doutor Paulo consegue trazer essa ilustração de perto para a gente viver esse momento da cirurgia, que, claro, somos leigos, né? Claro que, de repente, tem algum cirurgião nos assistindo, mas a maioria do público, claro, tem outra profissão. Agora, só para fechar, que eu sei que eu já estou estourada, mas eu preciso fazer essa pergunta. Sentiu a dor, travou, faz o quê? Gelo, aquece, pomada? Imediatamente, se estiver fazendo atividade física, interrompe a atividade física e vai procurar um profissional para ver o que está acontecendo. Se foi só uma beliscada muscular, como aconteceu contigo, ou se existe alguma outra coisa aí por baixo. Então precisa fazer uma avaliação técnica. Mas para alívio sintomático, se não houver contraindicação, por exemplo, pressão alta, doença de estômago, um analgésico anti-inflamatório, um relaxante muscular, um pouquinho de gelo, calma, procura um médico, diagnóstico, trata de forma adequada. Perfeito. Tá bem? Maravilha, então vamos fazer tudo certinho, porque tá vendo? Graças a Deus existem técnicas, profissionais super capacitados e a gente fica muito feliz de poder mostrar isso tudo para você ao vivo. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Paulo para tirar mais dúvidas, eu sei que chegaram muitas perguntas, o site doutor abreviado pauloportodemelo.com.br.
doutor abreviado pauloportodemelo.com.br, o Insta, @ppmelo. Siga o doutor que tem umas dicas muito legais, @ppmelo. E quero fazer um agradecimento à empresa LDR, que forneceu aí esse material para que a gente mostrasse tudo isso na íntegra. Muito legal, e a gente aprende. E o melhor é muita orientação, né? Obrigada mais uma vez, doutor. Carol, um beijo na família, até a próxima. Obrigado. Ai, que máximo, tá vendo? Eu adoro isso.